Talvez você está enfrentando aí grandes lutas, muitas dificuldades, muitas barreiras. São tantos os impedimentos, são tantos os obstáculos que têm se colocado no seu caminho, na sua vida, e que você às vezes se questiona, você pergunta a Deus, por que que tudo isso está acontecendo na sua vida? Mas quando nós olhamos para a Bíblia, para histórias de muitos homens e mulheres que decidiram servir ao Senhor, que decidiram viver conforme a vontade de Deus. Muitas barreiras, muitos obstáculos, muitos inimigos se colocaram no caminho deles. Quando nós olhamos para a história de José, o inimigo que se levantou na vida de José foi dentro da casa dele, no meio da família. Os próprios irmãos se levantaram como pedra de tropeço na vida de José, achando eles que estava mudando o destino, que estava mudando o rumo da vida de José, mas não sabiam eles que eles estavam sendo usados para um propósito maior, o propósito de Deus na vida de José. E José foi jogado ali num lugar, dentro de um buraco, depois foi retirado, foi vendido para ser escravo lá no Egito. Viveu na casa de Potifar, foi acusado injustamente de assédio, de assediar a esposa do seu patrão, foi jogado numa prisão, passou anos ali dentro, mas José nunca perdeu a esperança, nunca deixou de ter fé e acreditar no Senhor. E Deus mudou o cativeiro de José, fez com que ele se tornasse governador do Egito. Quando nós olhamos também para a história de Daniel, Daniel também, um rapaz, um homem aplicado que estava vivendo o cativeiro da Babilônia, sofreu ali perseguição por conta da sua fé. Fizeram com que o rei editasse um decreto proibindo pessoas de orarem a outros deuses que não fosse a outro deus que não fosse os deuses da Babilônia. E Daniel, como era um crente fiel, não se curvou para os deuses da Babilônia, continuou a orar ao Deus de Israel, abrindo ali um caminho para que os seus inimigos o acusassem de estar desrespeitando o decreto do rei. E por conta disso, ele foi jogado na cova dos leões. Mas Deus agiu, Deus fechou a boca daqueles leões para que a vida de Daniel fosse preservada. Mardoqueu era um homem temente a Deus e ele teve um grande inimigo que se chamava Ramã. Ramã também armou laços para destruir a Mardoqueu e todo o povo de Mardoqueu, fez com que o rei editasse um decreto que permitisse ao povo ali daquela cidade de Suzã de destruir os hebreus. Ele preparou uma forca para Mardoqueu, mas Deus também agiu para defender o seu servo, e quem foi enforcado naquela forca foi o próprio Ramã, ele e toda a casa dele, que no fim pereceram. E Mardoqueu foi posto num alto posto, num grande cargo também, assim como Daniel, assim como José. Quando nós olhamos para a história de Elias, Elias que era o profeta, o homem que fazia descer fogo do céu, que destruiu e matou 400 profetas de Baal, que eram ali sustentados pela realeza de Israel, cuja rainha Jezabel havia introduzido a corrupção espiritual ali dentro de Israel.
E Elias foi o homem que Deus colocou, que levantou ali para peitar aquela situação absurda que Jezabel estava fazendo com o povo de Deus. E tudo sendo permitido pelo rei Acabe. Elias, ele ali se levantou, mas Elias teve um momento em que ele se sentiu com medo. Elias teve medo, Elias teve pavor e ele foi se refugiar numa caverna, porque ele não estava suportando, aguentando mais a perseguição de Jezabel. Elias achou que também seria o fim dele. Mas todas as vezes que um crente acha que não vai suportar a luta, que não vai suportar a perseguição, que o seu fim chegou, é justamente aí quando Deus está agindo, quando Deus está trabalhando, quando Deus está se levantando para derrubar os inimigos do seu povo. E eu vim aqui para te dizer justamente isso. Talvez você está aí prostrado, de cabeça baixa, triste, amargurado, amargurada, achando que é o seu fim. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, eu não sei o que pessoas fizeram aí para você, mas eu estou aqui para te dizer: o Deus ao qual você serve, o Deus no qual você deposita a sua fé e a sua confiança, ele é maior que essas pessoas, ele é maior que este problema. E esta situação aí não é para o teu fim, não é para decretar a sua destruição. Ela está sendo usada para um propósito maior de Deus na sua vida. Deus está agindo, Ele está trabalhando, e uma grande reviravolta você vai ver acontecer aí no seu cenário, porque assim como José não pereceu no Egito, assim como Daniel não pereceu naquela cova dos leões, e assim como Mardoqueu não pereceu naquela forca, e assim como Elias não pereceu naquela caverna, você também não vai perecer aí nesta situação. Receba esta mensagem, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Amém?